Sem cuidar de seu capital humano, as empresas não prosperam. Recursos humanos, também chamado de Departamento de Pessoal, Seção de Pessoal, Departamento de Recursos Humanos ou simplesmente RH. É o departamento em uma organização incumbido da função de gerenciamento de pessoal, recursos humanos. Dentre suas tarefas estão as de recrutamento e seleção, mas também são responsáveis pelas avaliações, desempenho e políticas de motivação na organização. Sem cuidar de seu capital humano, as empresas não prosperam. É o nosso tema do Aprendendo com Rádio, com o nosso convidado, o professor Dieter Kelber, diretor executivo do INSIDE, Instituto Avançado de Desenvolvimento Intelectual. Professor Dieter, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje no Aprendendo com Rádio, compartilhando com os nossos ouvintes da sua vivência, da sua experiência, para nos falar de recursos humanos. Sem cuidar de capital humano, as empresas não prosperam. Seja bem-vindo ao Aprendendo com Rádio. Obrigado pelos seus cumprimentos. Prazer estar aqui com você, Silvio. Prazer estar aqui com os seus ouvintes da Rádio Imprensa. É com grande satisfação poder contribuir com o pouco que a gente conhece do capital humano, de como se faz a gestão nos dias de hoje, uns dias meio turbulentos, onde o RH tem um papel bastante importante a desenvolver. Professor Dieter Kelber, engenheiro formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, atuando sempre como executivo em empresas multinacionais de porte, acumulou uma vasta experiência na área de gestão empresarial. Possui cursos de extensão em automação industrial pela Siemens e marketing pela ISPM, sendo pós-graduado em políticas e estratégias pela ADESG USP. É pesquisador associado do NAIP USP. Atualmente é consultor, professor, pesquisador e diretor executivo do INSIDE e integra o corpo docente da Business Process School. Estudioso e autor de diversos artigos sobre desenvolvimento de competências alinhadas ao perfil da personalidade. É também consultor em desenvolvimento pessoal e coaching, especializado em gestão de mudanças. É também diretor executivo das empresas Insight Consulting e Congress Eventos Corporativos e Científicos. Coordena o Comitê de Capital Humano da Câmara de Comércio Sueco-Brasileira. É autor de diversos artigos na área de negócios e do capital humano na mídia em geral, sendo articulista no tema Human e Business Excellence. Sem cuidar de seu capital humano, as empresas não prosperam. É o nosso tema do Aprendendo com Rádio, com o professor Dieter Kelber. Professor, para a gente começar o nosso bate-papo, por que ainda existe diferença salarial entre homens e mulheres com funções iguais dentro da mesma empresa? Por favor. Silvio, nós temos que olhar um pouco a história, né? Não é recente o ingresso das mulheres do mercado de trabalho. Não falamos de décadas, e sim de poucas décadas em que as mulheres começaram a ingressar no trabalho. E elas tiveram que expulsar de uma certa maneira os homens, e para expulsar os homens elas precisaram oferecer aquilo que elas tinham de melhor, que era trabalhar com preço mais baixo, né, com salário mais baixo para poder aparecer, e para as empresas era interessante diminuir seus custos, dando oportunidades para as mulheres trabalharem. Isto hoje vem mudando muito rapidamente pela própria mudança das estruturas de trabalho dentro das empresas. Existe sim, efetivamente, diferenças salariais, mas elas estão muito mais visíveis nos altos escalões das empresas do que nos médios e mais baixos escalões das empresas, onde os níveis salariais já estão bastante próximos, ou seja, vem diminuindo. Cada vez mais de que as organizações precisam de pessoas com visão sistêmica, holística, mais as mulheres estão sendo chamadas para ocupar postos de trabalho e os homens estão passando a sofrer, talvez, muito mais com o desemprego do que as próprias mulheres. Apesar das dificuldades que as mulheres têm de conjugar aquilo que das 3 jornadas de trabalho, como esposa, mãe, dona de casa e tudo mais, elas têm conseguido se manter melhor nos empregos do que os homens.
Então a tendência positiva para as mulheres é que essa diferença de salário diminui. Mas isso é uma coisa que vem historicamente e vai levar aí num tempo até ficar nivelado igualzinho para todo mundo. Segundo especialistas da área, uma comunicação interna ativa é tão fundamental entre os trabalhadores que pode até alterar positivamente os resultados finais. Professor, o senhor acredita que esse fator consiga mudar o perfil de uma empresa? Toda empresa tem uma cultura. Essa cultura se constrói desde a sua fundação, seja quando é uma empresa familiar. A maioria das empresas começam com uma empresa familiar e que depois vão se profissionalizando e construindo uma outra cultura. A comunicação interna numa empresa, ela é tão importante como a comunicação para o ser humano. Ou seja, se a gente não se comunicar, a gente não consegue transmitir nada. E se eu não transmito nada, nada acontece. Então, o mais importante na comunicação interna das empresas, ao me comunicar muito internamente para dentro dos meus funcionários, eu estou praticando também a comunicação para fora da empresa, olhando o meu cliente. Se eu não consigo fazer os meus funcionários vestirem a camisa, eu com certeza terei dificuldade de que eles prestem um bom serviço ou forneçam bons produtos para os meus clientes. A comunicação interna não vai mudar o perfil da empresa. A comunicação interna vai difundir a cultura dela, difundir as ideias dela, a missão, a visão. O que muda o perfil de uma empresa são as estratégias que se desenvolvem para a empresa, seu modelo de negócio, a estratégia, suas inovações. Isto pode mudar, suas mudanças principalmente. A comunicação é um instrumento para fazer isto. Então, quando pegamos, apenas para aproveitar o gancho, uma mídia, um rádio, como aprendendo com o rádio, uma coisa desse tipo, nós estamos usando a informação para projetar uma mudança. Uma mudança, qual é a mudança? É que as pessoas tenham mais conhecimento em determinados assuntos. Então, dentro da empresa acontece a mesma coisa. A comunicação interna é uma ferramenta, é um instrumento que pode, entre outras coisas, ajudar a mudar o perfil, mas não é o objeto de mudar o perfil. Professor, como encarar uma demissão e sair dela sem traumas? Pois é, Silvio. Está na ordem do dia a palavra demissão. Infelizmente, toda vez quando temos crise, o assunto demissão aparece sempre com muito destaque. Mas esquecemos de que mesmo quando não temos crise, demissões existem normalmente e naturalmente, independentemente das empresas estarem em crise ou não. Às vezes por questão estratégica, mudança de